Atos capítulo 10. O tema da palavra de hoje tem a ver, como está aí na tela já para você, né? Conversão, uma virada de vida. Também nós podíamos dizer o nascer de novo. Conversão é algo assim fundamental na caminhada de um cristão, de um filho de Deus, aquele que foi redimido através de Jesus Cristo. Fundamental. Então é muito importante nós entendermos isso. E conversão, nascer de novo, é muito mais do que uma mudança exterior. Muito mais do que uma mudança no falar, no comportamento, apesar que falar e o comportamento certamente serão modificados. Conversão, nascer de novo, é algo interior, lá na alma. Muitas vezes a conversão vem e dramaticamente somos transformados. As circunstâncias permanecem as mesmas, mas nossa atitude muda, porque o nosso ser está todo diferente. Vou explicar o que vamos fazer hoje, que é um pouquinho diferente. Nós vamos ler o capítulo inteiro de Atos 10, são 45 versos. Amém para isso? Amém, né? 45, e nós vamos terminar até 1h, 1h30, a gente termina. Já combinei com o pastor Chris, vamos emendar direitinho os cultos, não é isso? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ler e eu vou pausadamente fazer comentários sobre alguns versos. E eu coloquei a maioria dos comentários na sua folha. Não estão 100%, mas você recebeu uma folha na entrada. Se não, nosso diácono tem ali atrás, nossas irmãs têm. Alguém não recebeu? Precisa de uma folha? Todos receberam? Você precisa de uma? Núria, a Núria precisa de uma. Olha que coisa, aprendeu bênção essa menina, né? Se você precisa, só levanta a sua mão que elas trazem aqui para você, né? Então, algumas das informações estão aí. É importante que você possa, durante a semana, revisitar o texto. Não fique só na minha palavra, não. Vai e veja se é isso mesmo que Deus está falando através desses versos, ok? Então, Atos 10, a partir do versículo 1, né? Por que falar sobre conversão e nascer de novo? Porque é importante que você saiba o que é ser nascido de novo e o que é ser convertido. Por quê? Primeiro, porque vai ser um momento de dizer, eu sou uma pessoa que nasceu de novo, realmente eu sou uma pessoa convertida. Existe um perigo muito sério da maneira como as igrejas estão estruturadas hoje, que a gente entra no bolo, né? A gente entra vai todo mundo, está todo mundo indo para cá, eu vou também. Meus amigos vão para a igreja, eu vou também. Meus amigos vão para o mall, eu vou também. Meus amigos vão para a praia, eu vou também. E é possível, às vezes, que nós não tenhamos uma experiência pessoal com Deus. Então você vai poder captar, é isso que é nascer de novo? Se você já tem esses indícios, indicações, aleluia, que bom, confirma, afirma. Se não tem, uma oportunidade de dizer, o que eu preciso fazer para também nascer de novo, para que eu possa experimentar também a conversão. Prontos? Atos 10, versículo 1. Não vai estar na tela, apenas você pode me ouvir ou seguir na sua Bíblia. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Para colocar em perspectiva, Cesareia, possível que você saiba, mas Cesareia era uma cidade litoral, na costa do Mediterrâneo, um litoral marítimo, né? Portuário, muito importante. Uma cidade de muita importância. Cornélio, oficial do exército romano, italiano aqui no sentido, mas do exército romano do império daquela época. Ele, versículo 2, e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. E ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Anotação, está na sua folha também. Piedoso. Um homem que praticava uma vida de oração e boas obras aos necessitados. Temente a Deus. Isso é importante, essa pausa aqui. Haviam certos rótulos para definir em relação ao judaísmo a condição de cada um. E você podia ser um judeu, você podia ser um prosélito, alguém que não nasceu um judeu, mas se converteu ao judaísmo, inclusive a circuncisão. E o terceiro nível era alguém que era temente a Deus. Esse temente a Deus era alguém que estava interessado nas coisas do judaísmo, mas ainda não havia feito a decisão de ser um prosélito, ou seja, ser circuncidado. O seu coração estava predisposto, estava aberto, mas ele não havia abraçado ainda o judaísmo da época. Por isso ele era temente a Deus, era um termo para dizer, né?
Há outros casos, como aquele etíope, né, aquele que Filipe fala lá em Atos, capítulo 8, né, mas voltando aqui ao texto nosso. 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope, uma cidade próxima, também no litoral, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, outro Simão, de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Esse Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro provavelmente orava 3 vezes ao dia. Quem que você se lembra no Antigo Testamento que a palavra diz que orava 3 vezes ao dia? Daniel. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, né? Então Pedro provavelmente também orava 3 vezes por dia. Subiu ao telhado. Que coisa é essa? Que telhado era esse, né? Mas naquela época, no Oriente Médio, os telhados eram planos e era comum, um terraço. Era comum então que havia uma escada exterior, as pessoas podiam ficar ali, né? E o Pedro estava ali no terraço, no telhado da casa, e ele estava orando. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em um êxtase. Esse termo se refere em uma condição em que a consciência sobre o mundo exterior fica suspensa, ou seja, naquele momento você se desliga de tudo, de todos, e agora você fica com a sua disposição propícia para ouvir a voz de Deus. É possível que você já tenha experimentado momentos como esse, em oração, quando de repente o mundo para, você não ouve nada, você não ouve ninguém, e agora somente os céus abertos você pode ser ministrado. Foi o que aconteceu com ele. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Levíticos, se você for no livro de Levítico, no Antigo Testamento, você vai ver uma série de recomendações. Animais que podiam ser consumidos e animais que não podiam ser consumidos. Havia toda uma rigidez dada por Deus do que era puro e do que era impuro. E agora ele vê essa visão, né, desse lençol descendo com os animais todos misturados. Enquanto Pedro estava refletindo, isso aconteceu 3 vezes. Pulei, né? Em 13. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Você não está com fome, Pedro? Levanta, mate e coma. Pedro estava com fome, mas ele disse: de jeito nenhum. Ele era impulsivo, mas também era cabeçudinho, né? Não, de jeito nenhum. Como bom judeu, não estava disposto a violar a lei do Antigo Testamento quanto aos animais imundos. 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Pausa. No Antigo Testamento, Deus, aquela separação alimentar, de costumes, de hábitos, de tudo isso, sociais, todas as áreas, tinha o propósito de separar o povo de Deus das nações ao seu redor. Ou seja, dedicados a Deus, dedicados aos deuses. Então o propósito era de separar. E o Pedro está dizendo: de jeito nenhum. O que ele não estava entendendo ainda é que Deus agora estava abrindo essa separação. O véu que separava nós do Senhor já não separa mais. E lá em Efésios também nos fala que o Senhor derrubou as paredes que faziam separação. Agora nós somos um no Senhor
No Senhor Jesus não há judeu, nem grego, nem gentio, nem romano, nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, nem escravo, nem livre. Todos temos acesso ao Pai. Estão comigo isso aí? Então ele está começando a experimentar isso, né? Não chame, versículo 15, não chame impuro ao que Deus purificou, Pedro. Porém agora o que Deus estava chamando gentios cerimonialmente impuros para serem salvos em grande quantidade. Essas regras que visavam distinguir judeus de gentios não eram mais apropriadas. Está na sua folha. 16. Isso aconteceu 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Deus teve que falar com ele? 3. Esse moço é dos 3, né? Cabecinha dura, né? Vocês não sabem isso porque vocês não são assim, né? Mas imagina assim, alguém que você tem que falar 1 vez e 2 vezes e 3 vezes. Ô, seu malandro, né? Vai, né? Amém. Malandro, né? Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida o lençol foi recolhido aos céus. E era para realmente ele poder captar. Na tradição judaica era comum falar em verdade, né? Para se fazer ênfase. Mas com Pedro tinha que ser 3 vezes. Quantas vezes eu preciso falar com você? Quantas vezes Deus tem que te dizer algo? Não precisa responder. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro estava ainda pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não existe em ir com eles, pois eu, Senhor falando, os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamassem à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope, onde Pedro estava, o acompanharam. Tudo bem até aí? Está vendo a história se desenvolver, né? No outro dia, mais ou menos 50 quilômetros de viagem, no outro dia chegaram a Cesareia, mas lembra-se, caminhando, né? Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que havia convidado. A viagem levou 2 dias para completar os 50 quilômetros. Quando Pedro ia entrando, versículo 25, na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Gente, é importante que as pessoas nos reconheçam como homens e mulheres de Deus. Não tem nada errado, isso que haja esse respeito, mas nunca veneração, nunca adoração. Todos nós, diante do Senhor, estamos no mesmo nível. Não existe níveis de santidade, de coisas assim, né? Aliás, um parênteses que não está aqui na minha anotação: às vezes vamos num lugar, né? Vai ter comida, né? Vai ter o churrasco aqui antes da piscina. Vamos lá, vai ter aquela festa toda. Então, antes de fazer isso, quem vai orar? Ao pastor, o presbítero. Por quê? Aliás, uma recomendação minha: se a casa é sua, não importa que esteja o papa aí, quem é que vai orar? O dono. Esposas, homens, fechem os seus ouvidos. Só esposas, nem que o pastor, ou o padre, ou o papa esteja presente na casa. Se é a sua casa, deixe o seu marido decidir quem vai orar. Não pisa no pé dele, nem dá a cotovelada, nem pede para ninguém orar. Cala-te boca, espera o marido dizer quem vai orar. Se ninguém orar, ele ora. Se ele disser, mulher ora, você ora. Se ele disser, fulano ora, está combinado isso? Isso me deu essa iluminação, essa revelação aqui agora. Ô glória, né, Moisés? Ô glória. Estou saindo um pouquinho. Nós tínhamos primeiro lugar que nós estávamos aqui nos Estados Unidos, primeira igreja, todo mundo falava inglês, somente Cláudio e eu e mais um casal de portugueses de Portugal, né? Dona Maria era uma bênção, uma mulher daquelas Maria de botar fogo na igreja, né? Mas chegava em casa, você: meu marido não sabe orar não, pastor, o senhor pode orar para nós? Meu marido não se converteu. Maria, você não pudera, né, Maria? Faz tempo que nós não a vemos. Eu espero que a Maria tenha mudado, né? Oh Maria, cala-te boca, Senhor.
Voltando aqui, eu já até me perdi onde eu estava. No outro dia, então, se levanta 25, né? Então você, nada desse negócio. Respeito, muito bom, a gente deve ter. Com pessoas, líderes e pastores e missionários e que seja, mas não tem nível diante do Senhor, tá bem? Está firme nisso aí. Versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Olha que coisa linda. Agora o Pedro, apesar de ser cabeçudo, mas ele também, quando abraça, ele abraça. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Há certos momentos que nossos valores precisam mudar. E nessa hora, foi por quê? Porque Deus me mostrou. O Senhor me falou. Ele veio e falou forte com isso. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Ele não contou que tem que falar 3 vezes, né? Vamos lá, dá uma colher de chá para ele. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Lembre-se, no versículo 21, os servos já falaram para Pedro por que ele foi mandado, né? Contaram a história direitinho. Mas o Pedro, só para ter certeza, ele está para dizer, deixa eu ver se eu entendi bem. Posso perguntar por que vocês me mandaram chamar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração, e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei-te buscar imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Deus não trata pessoas com parcialidade. Ele não faz acepção de pessoas. Como eu indiquei, o Evangelho, as boas novas da graça de Deus é para todos. O temor do Senhor conduz à fé e confiança em Deus e a uma vida transformada. 36, agora ele continua. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A paz da reconciliação com Deus por meio do sangue de Jesus, que é a nossa paz. Essa é a cruz que nós vamos trocar por uma coroa lá no céu, né? Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Tudo isso nós ouvimos cantado aqui hoje. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhos que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Plenamente evidenciado. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunhos dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Muito clara a pregação, não? Enquanto Pedro estava, olha que coisa linda, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam essa mensagem. Todos foram ungidos com o poder do Espírito Santo. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Por quê? Pois os ouviam falando em quê? Em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, referindo a Pentecostes, lá em Atos 2. Água, batizados, a genuína regeneração, o arrependimento, a fé, o testemunho, tudo isso conduz naturalmente
ao privilégio do batismo. O batismo não salva, mas todas as transformações levam naturalmente ao privilégio do batismo, que é o testemunho tangível da operação interior da salvação nas nossas vidas através do Espírito Santo. E então, o versículo 48, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias, em nome de Jesus. Rapidamente, então, quero fazer, não 3 pontos como um bom presbiteriano, mas 6 pontos como um bom presbiteriano. Está combinado, então? Você tem na sua folha, né? 6 pontos importantes, aplicações na sua folha, na segunda página, que eu creio que você precisa levar para casa. Algumas coisas. O que aprendemos? O que aprendemos com esse texto? Eu creio que nós aprendemos, primeiramente, gente boa também precisa de conversão, de nascer de novo. Pastor, o que você quer dizer? Esse homem era o quê? Piedoso, não era? Dava esmolas, não fazia bem com tudo, com todos ao seu redor, não tinha? Evidenciado. Ele era um homem temente a Deus, ele tinha temor, era alguém que não blasfemava, não era alguém que negava ao Senhor. Então, uma pessoa tão boa te dizer o seguinte: olha, só falta um pouquinho, né? Você se lembra daquele jovem que disse, chegou para Jesus, disse: o que preciso fazer para ser salvo? Jesus perguntou: você já guarda os mandamentos? Desde a minha infância. Já faço. Uma coisa te falta, não foi? Vai, vende tudo que tem e segue-me. Ou seja, não era questão da sua bondade. Ninguém é bom o suficiente. A palavra de Deus diz bem claro: todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Pecado é uma natureza que nos separou de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, nós fomos separados. É como se pegasse a nossa carne e fizesse assim, separados de Deus. Não há ninguém que possa restaurar esse relacionamento. Ninguém é bom o suficiente. Esse texto está aqui, tudo na palavra tem uma razão de ser, porque eu creio que ele está dizendo muito claro: cuidado, porque às vezes nós somos tão bons, entre aspas, que pensamos: eu não preciso de Deus, ou eu preciso de Deus, só tem que dar um jeitinho, eu não preciso nascer de novo. Não, você precisa nascer de novo. Pessoas boas também. Outro exemplo na Bíblia é Nicodemos. Lembra dele, Nicodemos? Um mestre da lei, conhecido, João 3, vejam a história, conhecido, e ele vem: Senhor Jesus, se realmente o Senhor é quem é Deus, porque ninguém pode fazer. Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Percebeu isso? Não são as nossas obras. Se você já é uma pessoa boa, piedosa, temente a Deus, excelente, o coração está disposto, está aberto, mas você precisa conhecer a Jesus pessoalmente. Você precisa ter essa mudança interior. Essa é a primeira lição. Segunda, rapidamente, olha que coisa linda. Você percebeu no relato? Ali está o homem bom, mas que não está ainda convertido, que está separado de Deus, apesar da sua bondade. Mas olha que antes mesmo dele tomar qualquer iniciativa, quem se move? Deus vem ao encontro. E eu tenho uma excelente notícia para você: Deus não vai somente ao encontro de pessoas boas, Ele vai ao encontro de todos. Ele pega lá o viciado, o drogado, o criminoso, o ladrão, o desonesto, e da mesma maneira ele vira o mundo de ponta cabeça para ir atrás. Nunca pense que a sua bondade ou a sua maldade vão impedir esse mover de Deus na direção a você. Perceba isso. E é interessante porque enquanto o Pedro está lá, o Cornélio está aqui, o anjo vem, ele avisa, já trabalha no coração do outro para que ele possa ministrar. Às vezes Deus trabalha no nosso coração. Outro exemplo que me vem ainda no Novo Testamento é quando Paulo e Ananias, vocês se lembram? Ananias, um homem temente a Deus, já convertido, uma pessoa de confiança de Deus, um homem de oração. E o Paulo, aquele animal, né, violento, que vivia perseguindo os cristãos. Ele tem uma experiência com Deus, Deus o derruba do cavalo, né? Ele cai no caminho de Damasco, e Deus fala com Ananias: vai a tal lugar, encontra aquele moço, porque eu tenho uma grande obra para ele. Eu não sei você, quando eu vejo essa dinâmica de Deus, meu coração se move. Nós não temos licença para sermos maus, nós não temos licença para ser desobedientes, mas não é uma coisa tremenda, consoladora, saber que não há lugar longe demais que meu Deus não virá ao meu encontro para me trazer de volta? Amém. Aleluia! Só essa compreensão, o amor de Deus me constrange. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Ele sempre vem ao nosso encontro, e batendo, e batendo, e batendo, e buscando atrás de nós. Que lição, né? Ele vai sempre, vem sempre ao encontro dos bons irmãos. 3, Deus não faz acepção de pessoas, não importa a raça, não importa a cultura, não importa a nação, não importa o seu status social, o seu status financeiro. Todos são bem-vindos. A boa nova inclui a todos. Nós estamos todos no radar de Deus. Eu não sei onde você está, qual é o seu nível social, financeiro, emocional, o que seja. A boa nova é para você, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens, e não leva em conta o nosso passado nem os nossos pecados. Tomou sobre si. 4, a fé, irmãos, ouçam, preste atenção. A fé sempre vem pelo ouvir a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Sempre, irmãos. É muito bom ouvir mensagens como essa, aqui ao vivo pela internet, é muito bom ouvir no YouTube, em outros lugares, é ótimo, mas nada vai substituir a palavra de Deus genuína. Invista um tempo para conhecer as palavras. Talvez você, como aquele eunuco, aquele etíope lá de Atos 8, que não entendia o que estava lendo, mas Deus vai enviar um Felipe na sua vida para explicar o que está acontecendo ali. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus que vai abrir o seu coração. Nós devemos ajudar-nos mutuamente, nós devemos ensinar, discipular, tudo isso é lindo, é necessário. Porém, nada vai substituir você se debruçando diariamente para a palavra de Deus. Faça isso, por favor, para que você possa ouvir diretamente o que o Senhor vem. Para o próximo, rapidamente, esse número 5, qualquer coisa assim. O Espírito Santo sempre atua. Pai, mexendo os pauzinhos, Jesus, que é o meio que Ele usa para nos reconciliar, e o Espírito Santo agindo, envolvido. E nesse caso aqui, Ele atua na obra de conversão de nascer de novo. Sem o Espírito Santo, ouçam, não há nascer de novo. Sem o Espírito Santo não há conversão nem nascer de novo. Porque é Ele quem nos abre o entendimento, é Ele quem nos faz os olhos abrirem da alma, da espiritualmente, para entender o que Jesus está falando para nós, Ele que toca em nós. Mas preste atenção também, sempre, olha o pastor Presteriano falando, sempre que o Espírito Santo mexe conosco, vão envolver línguas e louvores. Vou repetir, sempre que o Espírito Santo está envolvido na nossa vida, vão haver línguas e louvores. Agora, pentecostais, cuidado, calma aí, sabe por quê? Presta atenção, as pessoas presentes estavam usando como referência, nós ouvimos ele falar em línguas como aconteceu conosco, não foi isso? O que aconteceu lá em Atos 2? Haviam pelo menos 16 nações representadas. Quando o Espírito Santo de Deus veio, sabe o que aconteceu? Ele incluiu todo mundo. Se você um dia parar para pensar, Gênesis 11, a Torre de Babel, naquele dia Deus enviou uma separação das línguas, não foi? Ninguém se entendia. Quando o Espírito Santo de Deus veio, o que aconteceu? Todo mundo se atendeu. É muito lindo, agora na Copa do Mundo dá para ver, né? As preferências culturais, nacionais e tudo mais, né? Até nas cores, né? Tá? Essas coisas todas assim, né? Aliás, gente, nada desse negócio que a Bélgica, a bandeira é igual da Alemanha, aqui não tem nada disso. Nós devíamos ter ganho aquele jogo de um 5-1 ou 5-12 que fosse, é que nós jogamos muito. Então não tem conversa nem argumento, foi porque o Senhor lá deu misericórdia para eles, e um dia a gente acerta essas contas lá na frente. Então não tem problema conosco aqui. Mas uma coisa é certa, não existe separação. Nosso coração estava quebrado quando o México perdeu, quando o Brasil teve que jogar com o México, e os nossos irmãozinhos do México, Senhor, por favor, não, Deus, não tem jeito, como é que pode isso? Senhor, mas é uma lição. No Senhor não existe México, não existe Brasil, não existe Bélgica, não existe Portugal, não existe. Nós somos todos um no Senhor. Toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Então você vê, essa questão das línguas é que a separação foi embora. Acabou. Espírito Santo que não remove separação cultural, social, econômica, denominacional. Espírito Santo que separa não é o Espírito Santo de Deus. Entenderam isso? Amém. Ele une, ele quebra barreiras e nos traz juntos. Então onde há o Espírito Santo? Há unidade. Mesmo que as práticas sejam
diferentes. Mas segundo, exaltação. A melhor palavra aqui, se você for lá em Atos 2, você vai ver o seguinte, que eles não só estavam... As separações terminaram, mas todos falavam das maravilhas de Deus, em línguas, falavam das maravilhas de Deus, e todo mundo entendia na sua própria língua, não foi assim? O que eles faziam aqui? Louvavam a Deus. Irmãos, tem um canto que a gente fala assim, se não sei o que, se está chovendo, louve, se está chovendo, louve, não tem uma canção assim? Eu estou inventando. Está chorando, louve, não sei o que. Não é chovendo, não? Está com inverno, louve, está com verão, louve, está com dinheiro, louve, está sem dinheiro, louve, está enfermo, louve, está com saúde, louve, não é assim? Essa é a atitude do cristão. O cristão é bobo. O cristão é bobo? Não. O cristão está com a cabeça enterrada no chão? Não. O cristão sabe do seguinte, certo? Os cristãos sabem o seguinte: a minha alegria vem do Senhor. Não vem do clima, não vem da minha saúde física, não vem dos meus relacionamentos, não vem de nada. Senhor, se o Senhor puder, faz tudo perfeito, Senhor. Oh, Senhor, prosperidade, saúde, bom relacionamento, que bom. Mas ainda que a figueira não floresça, eu vou louvar ao Senhor. Notou isso? Onde há Espírito Santo, há louvor. Você quer ver uma prova da conversão? Uma prova da conversão, ou seja, que eu posso olhar para o outro que não concordo nada, mas esse também é filho de Deus. Quando eu posso me relacionar com aqueles que às vezes nós estamos mais longe, certo? Mas sentir, nós somos um no Senhor. E ao mesmo tempo ter essa atitude. De maneira nenhuma estou dizendo para a gente se resignar às circunstâncias, para dizer, as circunstâncias não determinam quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, separado por Deus, nação santa, sacerdócio real, povo, gente que não era povo, mas que hoje é povo de Deus abençoado. Entenderam isso? Amém. Esse é o Espírito Santo. Você tem isso. Nós precisamos estar assim, peito erguido. Ué, o Brasil ganhou? Não, perdeu. Mas você está alegre? Estou. Por quê? Porque o Senhor está em mim. Eu sou uma nova criatura. Você está com tudo em dia nas suas contas? O negócio está apertado. Mas aí... E por que você está feliz? Porque o Senhor tem o meu presente, o meu futuro nas suas mãos. Você teve um diagnóstico terrível e você está feliz? Estou. Por quê? Porque o Senhor é Ele que é a razão do meu ser, da minha alegria. Bênção, completamente. E por último, essa questão do batismo, né? O batismo com água torna visível a conversão e o nascer de novo. De novo, ladrão na cruz. Teve tempo de ser batizado? Não. Então não é a regra, não é o que salva. Mas, irmãos, o batismo tem vários aspectos, símbolos aqui incluídos. Primeiro, batismo torna visível que Deus me alcançou. Então as pessoas veem, o Senhor alcançou esse indivíduo. Mas o batismo também mostra o compromisso visível do indivíduo com o povo de Deus. Há certos grupos que às vezes advogam que batismo e membresia são coisas diferentes. Não creio, não. É da palavra de Deus. Atos 2 foram batizados e estavam devotos à doutrina dos apóstolos, debaixo da direção deles, imediatamente, uma coisa única. Eu creio que é impossível relacionar-se com Deus e não relacionar-se com o povo de Deus, a sua igreja. Então o batismo significa que há um compromisso. Eu estou dentro. Quando a Maria falou, eu sou batizada do corpo de Cristo, e ela está aqui presente, ela se torna parte do nosso corpo. Entendem isso? Então muito importante. E também é um compromisso público. Num futuro próximo, nas próximas semanas, nós vamos falar sobre conectar-se, estar conectado. Deus nos criou para estarmos conectados uns com os outros, nos conhecermos. A nossa igreja é muito pequenininha, né? Em comparado com aquilo que eu sei que Deus tem preparado para nós. Nós estivemos nas nossas férias visitando uma igreja pequena, não é isso? A Rebeca saiu lá da igreja do Saddleback para servir numa igreja mais perto da casa, né? E de 80 mil membros para só 5 mil membros, não é isso? Mas entramos no culto, um culto lindo, gente, uma palavra poderosa, um louvor espetacular. 1 hora, de começo ao final, tudo direitinho, aquela multidão toda. Mas uma coisa que me tocou, eu sei que não estou julgando, mas sabe o que me tocou? Primeiro, eu saí dali com o coração cheio. Mas na hora de sair, parecia que a gente estava saindo do teatro, né? Aquele povão todo, mas ninguém fala, oi, não. O único momento que nós falamos foi quando falou para a gente cumprimentar. Hi, atrás, hi na frente, hi do lado e acabou. Nada dessa bagunça santa. Irmãos, quando nós chegamos, nada de raça, quando o Espírito Santo tem, acaba com cultura.
Nada, quando a nossa igreja chegar aos 1000 membros, quando a nossa igreja chegar aos 1000 membros, quando a nossa igreja chegar aos 1000 membros, você me prometa que você vai ser o mais barulhento ainda. Vai demorar 2 horas para sair e 2 horas para entrar. Só falando, todo mundo se abraça, se beija, conversa e tudo mais. Amém? Então essa é a ideia, conectar-se, servir, investir. Irmãos, domingo que vem, pela graça de Deus, vou falar com vocês sobre sonhando alto com Deus, né? Josué, onde colocar a planta do seu pé. Deus já fez as promessas. Nosso papel é pisar. Nós temos que dar o passo da fé. Ele já cuidou do Jordão, mas nós temos que entrar na água e molhar os cotovelos aí, né? Ou seja, essa semana recebi lá uma cópia do como vai ser um prédio. Não sei se vocês sabem, aqui no estacionamento do outro lado, vamos fazer um prédio ali de 403 unidades de habitação. O negócio é espetacular, são 2 andares só de estacionamento. Tremendo. Está lá no meu escritório, você pode ver. Falar, faça-me o favor. E nós aqui apertados, tendo que correr o relógio, não pode orar mais, não pode chegar mais cedo, porque tem isso, tem aquilo, não cabe nada, parece um vaso de planta que a plantinha está, me dá do espaço. Que é isso? Chegou a hora de nós plantarmos o nosso pé, e para isso precisamos investir, não só a nossa presença, o nosso compromisso, mas nossos recursos financeiros, para que a gente construa algo lindo e tremendo. Estão comigo nisso aí? Volte domingo para ouvir o resto dessa parte. Mas principalmente compartilhar. Bianca, não sei como é que chegou a você, eu acho que foi através da Maria, da Ângela, da Maria, do fulano, do Beltrano, não sei, mas esse tem que ser o nosso papel, compartilhar, incluir outros, falar com outros, todo o tempo, a toda hora, a todo momento, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Você aprendeu bastante nesse moço Cornélio hoje? Amém. Só para nós repetirmos aqui então, primeiro, gente boa também precisa de conversão. Deus sempre vem ao encontro dos bons e dos maus. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém está longe, fora do alcance de Deus. A fé sempre vem pelo ouvir a palavra. O Espírito Santo sempre atua na obra de conversão e nascer de novo. E o batismo com água torna visível a conversão, o nascer de novo, ou seja, o seu envolvimento com o corpo de Cristo, a igreja local. Pai querido, completa as lacunas onde eu deixei vazio, Senhor. Completa, Senhor. E mobiliza-nos, ó Deus, como povo, mobiliza-nos como teus servos, ó Pai, amados que somos em Jesus. Nós oramos, ó Pai, em nome dele. Amém.